Veja que fantástico esse eletrocardiograma que nós vamos ver aqui. Nós temos uma onda P positiva em D1, negativa em AVR, e em V1 ela é bifásica. Temos a fase positiva aqui e a fase negativa em V1. Veja só que nós temos nesse eletrocardiograma, o próximo passo é avaliar o eixo cardíaco. Depois do ritmo, que observamos que o ritmo é sinusal, temos onda P aqui em todo o complexo D2 aqui, e ela não muda de morfologia, vamos avaliar o eixo cardíaco. Em D1, o eixo cardíaco, a onda, o complexo QRS, ele é positivo, em AVF ele é negativo. Nós vemos que em D2, isso faz com que então deixe o eixo no segundo quadrante, entre 0 e menos 90 graus, e quando temos D2 mais negativo, ele está acima de menos 30 graus, o que faz com que há um eixo desviado para a esquerda. Note que o RR é regular e nós temos uma frequência aqui de 1, 2, 3,5 quadrados grandes. Uma frequência então de 300 dividido por 3,5 está em torno aqui de 80, 82 batimentos por minuto. Então uma frequência cardíaca normal, não é nem uma taquicardia e tampouco uma bradicardia. O próximo passo é avaliar as medidas do eletrocardiograma. Nós temos um intervalo PR compreendido aqui dentro de um quadrado grande, então veja que ele está dentro do intervalo PR, até menos, então está por volta aí de 180 milissegundos, um quadrado grande tem 200 milissegundos. Nós temos aqui o complexo QRS um pouco mais alargado, mas não configura um alargamento típico de bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo. Podemos fazer a medida aqui, então vamos pegar aqui em V2, ele começa aqui nessa linha e dá um quadrado, metade de um quadrado grande, então são 100 milissegundos. Então é um intervalo QRS ali no limite, o normal é de 60 a 90 milissegundos, mas temos aí 100 milissegundos aqui pelo olho, né? Então a gente vê que é um intervalo QRS aí no limite, mas vocês vão entender por quê. Veja que a onda R, ela progride de V1 até V6 pouco, muito pouco, e ainda tem um predomínio de onda S aqui. E isso faz com que, associado com desvio de eixo para a esquerda acima de menos 30 graus e essa progressão lenta da onda R com ainda evidência de onda S de V4, V5, V6, isso configura um M-bloqueio da divisão antero-superior esquerda. Então, para você entender, nós temos o ramo esquerdo, que ele se divide uma porção antero-superior, tem uma porção póstero-inferior, e essa porção antero-superior tem um bloqueio, e o bloqueio não alarga o QRS, o que faz é desviar o eixo cardíaco, como nós vemos nesse eletrocardiograma. O eixo vai para mais acima de menos 30, menos 60, por ali, né? O que temos aqui nesse eixo cardíaco. Então, um desvio do eixo para a esquerda, sugestivo do bloqueio da divisão antero-superior, chamado BDASE. Temos o ritmo sinusal, então vamos laudar esse eletrocardiograma. A conclusão final: ritmo sinusal, uma frequência cardíaca em torno de 85, 82 batimentos por minuto, e temos um bloqueio da divisão antero-superior esquerda. É muito importante que você se inscreva nesse canal, que eu vou trazer eletrocardiogramas aqui sempre para a gente discutir e você ir aprendendo. Não deixe de compartilhar com seus amigos, seus colegas de faculdade, porque aprender eletrocardiografia é uma das principais coisas que você tem que saber para dar um plantão com sucesso. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.